Contagem regressiva. A sede da Câmara Municipal do Rio se prepara para comemorar 100 anos em 2023. Batizado com o nome de um ex-prefeito do Rio, Palácio Pedro Ernesto, é um símbolo arquitetônico da cidade, que se moderniza para atender às exigências da atualidade. A história do palácio se confunde com a do Brasil. No ano de 1923, em um cenário republicano, nascia o Conselho Municipal, um prédio que se destacava entre os pontos turísticos da cidade. Na época, o Rio era a capital do Brasil e a inauguração aconteceu na gestão de Alaor Prata, então prefeito do Distrito Federal. O Palácio Pedro Ernesto fica na Cinelândia. Quando inaugurado, a praça era totalmente diferente. A Cinelândia tem esse nome porque aqui tinham várias salas de cinema. Bem em frente à Câmara passava o bonde. Hoje, com as inovações tecnológicas, o meio de transporte é o VLT, movido a eletricidade e com emissão zero de poluentes. O projeto do prédio é do arquiteto Heitor de Mello, que morreu antes do trabalho começar. Foi então que Arquimedes Memória e Francisco Couchet entraram em cena para dar continuidade. Com o estilo arquitetônico eclético, devido à mistura de elementos e concepções de estilos, o prédio começou a ser erguido em 1919, mas foi inaugurado somente em 1923. Na ocasião da construção e também da inauguração do Palácio Pedro Ernesto, havia em curso um projeto de ampliação das áreas da cidade. E a fachada desse edifício guarda algumas características típicas dessa época, né, professor? A ideia desses prédios, dessa arquitetura eclética, que eram muito bem detalhada, muito bem trabalhada, elas tinham a função de criar uma arquitetura que passasse por séculos, entendeu? Os arquitetos tinham uma preocupação muito racional, muito de se fazer o belo. O belo, muitos definem, né? Há muitas definições, mas ele se torna eterno porque até hoje ele é admirado. A obra teve um custo altíssimo. Foram investidos 23 mil contos de réis, o equivalente a mais de 2 vezes o preço da construção do Teatro Municipal. Por isso, recebeu o apelido de Gaiola de Ouro. Esse prédio espelha o orgulho que os poderes públicos tinham de administrar esta cidade, que era a capital do Brasil. Não esqueça que em 1922 estavam celebrando o centenário da independência. Então havia um reforço muito grande da nacionalidade, do que era nosso, do que era brasileiro. Ao mesmo tempo erguiam-se vozes contestadoras. Você tem a fundação do Partido Comunista em São Paulo, em março de 1922. Você tem a revolta do Forte de Copacabana, no dia 5 de julho, das classes médias contra o governo. E você tem a Semana de Arte Moderna em São Paulo. É nesse meio, nesse cadinho entre a afirmação de uma nacionalidade, de uma vontade de ser brasileiro, de um desejo de mudança que surge essa Câmara. A Câmara Municipal ocupou o prédio de 1923 a 1937. Com o golpe decretado por Getúlio Vargas e a instalação do Estado Novo, o Poder Legislativo foi dissolvido. O espaço ficou interditado. Só em 46 foi reaberto e reocupado pelos vereadores. Com o fim do Estado da Guanabara, em 77, o prédio voltou a ser sede da Câmara Municipal. Mas um pouco antes, em 74, o deputado estadual Gama Lima apresentou o projeto para dar o nome ao local de Pedro Ernesto. Pernambucano, médico, ele atuou com destaque na Revolução de 30. Foi o primeiro eleito na cidade, em 1922. Ele foi um dos prefeitos mais queridos e é lembrado até hoje. Era um prefeito que levava visitantes às favelas, prestigiava o samba, sendo dos primeiros a ir em desfile de escola de samba, subia morro sem problema nenhum. O interior do palácio é rico em detalhes e obras de arte, como um maravilhoso vitral representando alegorias à bandeira e à República e um mural de 50 metros quadrados pintado por Eliseu Visconti, homenageando os trabalhos do município do Rio. Neste mesmo pavimento, ainda se encontram diversas peças em bronze. Um dos locais mais importantes é o plenário, local onde são decididos os grandes problemas relativos à cidade. Chama muita atenção, claro, a alegoria de fundação da cidade,
a abóbada com esse vitral representando a República e o que mais, professor? E muitas outras descobertas, né? Esse é o interessante dessa arquitetura, né? Os vários elementos que você vai percorrendo com os olhos e vai descobrindo. Na sala inglesa, ao lado do plenário, encontramos o patriarca da independência, José Bonifácio, pensando o Brasil na tela de Eduardo Sá. A Casa do Povo, que é como a Câmara Municipal é conhecida, não tem apenas riquezas artísticas e arquitetônicas. Criada em 77, a biblioteca possui uma vasta documentação da cidade e do legislativo. Mas a Câmara também pensa no presente. Os portões do Palácio Pedro Ernesto foram abertos para ações sociais, como, por exemplo, doação de sangue e para vacinação contra a gripe e a Covid-19. Se tornou um ponto avançado de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. A ação mais recente foi o recebimento de donativos para as vítimas da enchente em Petrópolis, que matou mais de 230 pessoas no começo de 2021. Em uma ação pioneira, a Câmara Municipal se tornou o primeiro prédio público do país lixo zero. Isso quer dizer que mais de 90% dos resíduos produzidos aqui foram destinados à compostagem ou reciclagem. É um exemplo muito importante, não só para a cidade, mas para o Brasil. É o primeiro prédio brasileiro certificado lixo zero. O Palácio se prepara para a grande festa que será o centenário. Uma peça teatral, né, retratando, mostrando a casa, né, e também falando sobre os fatos importantes que aconteceram aqui.